Conversar com a gente, passado o carnaval, a gente tinha conversado com o Gustavo lá em Paudalho, né? E reproduzimos aqui no programa a entrevista que fizemos com ele, mas agora a gente tem a oportunidade de conversar com o Gustavo Gouveia, ao vivo aqui no estúdio. Chegamos já ao ano da eleição, né? Eleição em Paudalho, Carpina, no Brasil todo, eleição municipal. Essa, o Gustavo não disputa com o seu CPF, mas ele está na disputa, né? Ele está na disputa porque a esposa dele é pré-candidata aqui em Carpina e ele tem muitos amigos que são aliados dele, que irão também para a disputa, e ele vai estar irmanado com esse pessoal todo. Gustavo Gouveia, satisfação em reencontrá-lo, deputado. Muito boa tarde. Boa tarde, Francisco. Boa tarde a todos os ouvintes da Carpina FM, do programa. Boa tarde a todos que aqui se fazem presentes. Não vou nominar um a um, porque tem muita gente, para não esquecer ninguém aqui depois e acabar fazendo essa falha, mas eu acho que o Maílson já deve ter feito esse levantamento aí, para daqui a pouco a gente poder falar aí de um Dudu por um, é bom nisso aí, dos que estão por aqui. Como você falou, vereadores, ex-vereadores, futuros vereadores. A gente está com um grupo muito forte aqui, um grupo bem fortalecido, que está hoje fazendo presença aqui, não só aqui como nas ruas. A pré-candidata hoje não pôde vir, está com agenda, está na rua, está no IPCEP hoje andando, fazendo as suas visitas, e a gente hoje vai falar um pouquinho de política, um pouquinho de Pernambuco, um pouquinho da Assembleia Legislativa, logicamente também conversar um pouco de Carpina, conversar sobre vários temas e assuntos, mas como você falou, Francisco, pegando esse gancho, hoje eu acho que a gente tem aproximadamente 15 ou 16 prefeituras que vão estar entrando em disputas diretas, com condições de ganhar e de se eleger, desde o sertão de Pernambuco, prefeitos que vão para a reeleição, prefeitos que vão se candidatar, que foram ex-prefeitos, vão se candidatar novamente, como é o caso do ex-deputado Rogério Leão também, que vai se candidatar lá em Belmonte, que também faz parte do nosso grupo, assim como tantos outros. O ex-deputado federal Zeca Cavalcante lá em Arco Verde, que também vem com tudo para poder ser candidato a voltar à prefeitura lá de Arco Verde, como tantos outros. A gente vem com um grupo bastante fortalecido dentro de Pernambuco, fazendo política efetivamente dentro do estado de Pernambuco por completo, desde o litoral até o sertão. Você, além de deputado, tem feito papel de bombeiro na Alep, né? Essa guerra Álvaro Porto, Raquel Lira, está mais tranquilo? Esse negócio está mais tranquilizado? Ou a temperatura está lá em cima ainda? Acredito que sim. Eu tenho conversado bastante também com o presidente Álvaro Porto, conversado também com a governadora, para que a gente tente entrar no entendimento das partes, né, dos poderes. Eu acho que isso é muito importante, se ter essa relação de paz entre os poderes, independente de partido político ou não, mas que as coisas aconteçam como tem que acontecer. O presidente Álvaro Porto tem conduzido a Assembleia Legislativa num formato muito exemplar, mostrando que a Assembleia realmente é altiva, que a Assembleia hoje tem o seu respeito, assim como a governadora também vem fazendo a sua parte. Acho que se houve alguns desencontros, cabe não só a mim, como vários outros colegas e deputados lá, para que a gente possa fazer isso, se aproximar, para que a gente possa fazer as coisas acontecerem, porque quanto melhor for essa relação, é melhor para o povo de Pernambuco. Eu sei que eu não tenho um papel aqui de apagar fogo com gasolina, mas naquele diálogo que acabou vazando, uma voz que a gente escuta, me parece ser a sua voz. Foi, estava perguntando se tinha votação ainda. E foi ali que o presidente acabou escorregando, pegou pesado com a governadora, vazou, todo mundo viu. Estava falando com o Maurício da mesa e perguntando se ainda tinha votação. O Maurício falou que não, porque ia ficar muito longa a sessão se houvesse isso. E foi na hora que eu fiz o comentário, disse os discursos tanto da governadora como de Dami já foram muito longos e com isso ia ficar realmente muito demorado se fosse haver as votações ainda. E foi quando o presidente fez um comentário que acredito que foi pego assim, um trecho de um comentário, de uma palavra. Ele podia estar falando, se ele tivesse usado outra palavra, tinha tido um contexto completamente diferente. Mas eu acho que isso se sentar, a governadora junto com o presidente, entender, ver o que está acontecendo, quais são os problemas, o que você precisa resolver, o que precisa para que isso continue, para que isso volte a ter essa interação. O presidente Álvaro é do PSDB, foi candidato com a governadora e tem um respeito muito grande a ela, assim como ela também tem a ele. E eu tenho certeza que com esses ânimos abaixando agora por esses dias, isso tende a caminhar bem. E espero que isso volte a trilhar nesse caminho da paz entre os dois. Ô Gustavo, deu para dar conta do recado nesse período momesco? Porque no carnaval você tem carnaval em tudo quanto é cidade, umas promove maior, outras carnaval menor, outras não promove carnaval, mas na cidade que você tem participação no eleitorado, com pessoas lhe apoiando, você deu para comparecer onde foi convidado? Fizemos onde fomos convidados. A maior parte também não tem como ir para o sertão, porque senão você não consegue fazer
essa parte maior daqui, como Paudalho hoje é a cidade que tem o maior carnaval do interior de Pernambuco, e a cidade, meu irmão é o prefeito, eu não tenho como não estar em Paudalho presente basicamente todos os dias, mas tudo que teve aqui na região, o que a gente pôde fazer aqui mais próximo, a gente ontem foi convidado, comparecemos, e tivemos lá também acompanhando a agenda da governadora na segunda-feira, lá em Paudalho, onde ela teve lá para ver realmente o Carnaval de Paudalho. Teve a oportunidade de conhecer o desfile de fantasias. Eu acho que foi a primeira vez que um governador do estado de Pernambuco viu esse desfile de fantasias. Paudalho era conhecido pelas festas, mas não pela cultura. Essa parte da cultura lá são clubes centenários que já fazem esse desfile há muitos anos, e a gente teve a oportunidade lá de mostrar isso à governadora. Marcelo fez um pequeno desfile onde cada clube se apresentou com 2 fantasias. Acredito que cada um esse ano deve ter saído com 10 ou 12, mas cada um pegou 2 fantasias principais lá, onde teve a oportunidade de mostrar à governadora. Ela achou muito interessante, são fantasias muito bonitas e que realmente vão marcando a cultura do nosso estado, marcando a cultura de Paudalho, e isso foi muito importante. Paudalho vem fazendo esse papel de manter as tradições, de manter o carnaval, de manter a cultura, e com isso também, Francisco, conseguir aquecer a economia local, porque a economia local com certeza aquece bastante. A gente viu essa diferença quando você entra e passava em Carpina durante os dias de carnaval, onde todos os comércios estava tudo fechado, apenas as farmácias estavam abertas. Em Paudalho a gente conseguiu ver as pessoas indo para a rua, as pessoas vendendo, quem fez cabelo, o barbeiro que cortou uma barba, que fez um cabelo, a mulher que foi para um cabeleireiro para poder fazer uma escova, para poder pintar o seu cabelo, fazer uma unha, tudo isso rodou dentro da cidade. Então a quantidade de recurso que roda dentro da cidade foram mais de 5 ou 6 milhões de reais, com certeza, que rodaram, aqueceram, fora os salários de servidores do mês de janeiro. Mas independente disso, as pessoas que vão lá, os turistas que vão lá e que começam a comprar e utilizar o comércio local. Então o mês de fevereiro, juntando com o mês de janeiro, junto com a festa que teve de São Sebastião, fez com que o comércio local ficasse bastante aquecido, e também o comércio informal, as pessoas que ganham dinheiro informalmente, através dos seus serviços, prestando seus serviços e vendendo seu material, então os seus produtos. Então isso foi muito importante, porque a gente conseguiu aquecer a economia, porque a gente conseguiu manter as tradições, manter a cultura, conseguiu fazer mais uma vez o maior carnaval do interior de Pernambuco, esse ano com algumas modificações, onde Marcelo criou a abertura do carnaval num domingo antes do carnaval, que isso já era uma coisa que tradicionalmente era só domingo, segunda e terça. Ele antecipou para um domingo antes, e a gente também teve a questão dos shows noturnos. Lá em Paudalho, onde a gente teve a presença de Ferrugem, teve a presença de Marcelo Falcão, teve a presença também de Pablo, e mostrando que o carnaval é multicultural, um carnaval onde a gente teve de tudo um pouco, desde o brega funk, ao frevo, que é tradicional, ao caboclinho, ao tecnobrega, a você poder ter lá o rock, você poder ter o Pablo lá cantando música romântica, como também ter o samba, o pagode lá com Ferrugem. Então Paudalho foi multicultural, a gente conseguiu receber atrações de peso, como Alceu Valença, como Elba Ramalho, durante o dia também, André Rio, Marrom Brasileiro, tantos outros que fizeram parte do carnaval de Paudalho. A gente recebeu Neif, recebeu Troia, então foi um carnaval realmente multicultural, desde o Léo Santana, que foi quem fez a abertura, até você poder ter atrações de rock como o Marcelo Falcão. Então isso foi muito importante. Foi mais uma mudança e uma alteração para melhor que o prefeito Marcelo Gouveia fez no Carnaval de Paudalho, mostrando que a gente teve lá também no polo cultural as apresentações de maracatu, a apresentação de caboclinho, a apresentação realmente da cultura, da raiz da cultura de Pernambuco, principalmente aqui da Mata Norte. Eu acho que a Mata Norte é o berço da cultura de Pernambuco. Grande parte da cultura de Pernambuco nasceu daqui da Mata Norte, e hoje a gente não pode deixar de estar levando isso adiante, de estar colocando essa cultura, levando à frente e fazendo com que isso venha para as crianças. Eu tive no Lagoa de Itaenga a oportunidade de ver inclusive o maracatu, é um vencedor daqui de Carpina, onde eu encontrei nosso amigo Edinaldo em mais uma profissão dele, né, como mestre de maracatu lá, e a gente vê as crianças participando. Você vê crianças participando do maracatu, crianças participando e preservando essa cultura. É através dessas crianças que essa cultura vai se tornar realidade no amanhã, no depois de amanhã, porque maracatu desse jeito, que está de parabéns o Leão Vencedor, de ter incentivado as suas crianças, os seus filhos, os seus sobrinhos, os seus netos a participarem
dessa agremiação, participarem dessa cultura e fazer as coisas virarem realidade. Então isso é muito importante, esse incentivo é muito importante. Uma demonstração que a chama vai continuar acesa, né? É verdade, tem muita coisa que a gente precisa fazer. A gente vê a questão do mamulengo, vem acabando, o cavalo marinho, quase não se vê mais falar em cavalo marinho, e tantas outras coisas da nossa cultura, né, Francisco, que a gente precisa preservar. A cultura é a nossa história, é a nossa vida, é o que nossos antepassados fizeram e viveram, e a gente tem que tentar manter isso para que os nossos filhos, os nossos netos possam também ter isso e saber o que foi que aconteceu naquela época. Ô, Gustavo, ainda falando de Estado, daqui a pouquinho a gente fala da nossa paróquia. Você teve recentemente com a governadora e está na agulha aí para sair para Paudalho um polo industrial. Você tem conversado com a governadora juntamente com o prefeito Marcelo, e vocês estão nessa intenção de instalar em Paudalho esse tão sonhado polo industrial, que é promessa de campanha, de uma luta antiga de governos anteriores que vocês tentaram, mas não conseguiram. E agora me parece que está uma sintonia boa com a Raquel Lira e está próximo de acontecer? Francisco, a gente teve várias conversas já inclusive fizemos visita em loco, já tem estudo feito, já tem projeto feito, já foi debatido com a governadora Raquel Lira, onde ela falou da intenção sim de levar esse polo industrial para Paudalho. Isso foi uma luta, como você mesmo falou, que a gente vem travando desde o primeiro ano de mandato de Marcelo, que a gente pudesse ter essa ajuda do governo do estado, porque muitas pessoas falam, porque cadê as indústrias, onde é que estão as indústrias? As indústrias realmente a gente precisa muito ter o governo ao nosso lado para participar, mas isso precisa muito de articulação também, de estar junto ao governo, de buscar fazer essa articulação. Então tem coisas que de competência do município, como é a questão de pagar salário, como é a questão de escola, como é a questão de saúde básica, a questão de coleta de lixo. Isso tudo é obrigação do município fazer. Mas tem coisas que a gente precisa buscar ajuda fora, como é a questão do que aconteceu em Paudalho lá com aquele projeto do Minha Casa Minha Vida, onde a gente eu tive esse prazer de participar desse projeto junto com o Marcelo, indo a Brasília, conversando com o então ministro na época, Bruno Araújo, conversando com o ministro da Educação, que por mais que não fosse a área, mas ajudou muito também o Mendonça Filho, assim como o Ricardo Teobaldo, como tantos outros deputados que naquele momento se juntaram e conseguiram que a gente trouxesse aquele projeto para cá. Isso é importante você conseguir trabalhar fora da caixinha, como diz a história. A gente precisa buscar as coisas fora, mas a gente não pode jogar a responsabilidade, Francisco, das coisas e dos nossos erros dentro do município, jogando erro em governo do estado ou em governo federal. O erro ele tem que ser assumido. Deixar de pagar funcionário, como foi feito em outras gestões aqui em Carpina, 6 meses sem pagar funcionário, 6 meses sem fazer coleta de lixo, fechar o hospital e colocar a justificativa disso no ex-governador Jarbas Vasconcelos, isso é um erro. Isso é um erro de uma pessoa que não assume o erro que teve lá atrás e que mostra que mais uma vez vai continuar com o mesmo erro. Porque se eu não estou junto com o governo que está na frente, que é a Raquel Lira, que está hoje à frente do governo do estado, e digo que o meu erro foi por causa do governador, isso significa que eu já vou entrar errando, porque eu não estou alinhado com o governador. Então acho que o principal de qualquer pessoa, Francisco, é assumir primeiramente os seus erros. Se eu errei e eu fui fraco, ou eu fui errado, eu não respeitei a minha população naquele momento, que eu venha e assuma o meu erro, dizendo que faltei com respeito com a população quando eu fechei o hospital. Então faltei com respeito com a população, com o funcionário público, quando eu não paguei o salário do funcionário público. Faltei com respeito com a população quando eu deixei de entregar, quando eu deixei de fazer a coleta de lixo. Isso é um erro que foi cometido por a gestão, como qualquer outra pessoa pode errar, como eu erro, como Marcelo erra, como qualquer pessoa erra. Mas a hombridade e a grandeza do ser humano é quando ele identifica o seu erro e quando ele vai lá e diz, eu vou mudar, errei, mas vou mudar. Reconhecendo seu erro. Mas voltando para o que a gente vinha falando primeiro, Francisco, eu acho que ir buscar essas coisas, como a gente está fazendo lá hoje com o governo do estado, e está bem encaminhado isso de acontecer, está chegando nos últimos detalhes de projeto para que a gente possa tirar do papel um distrito industrial para Paudalho. Isso é muito importante para a população, para a região, porque um distrito industrial dentro do município aqui na nossa região, consequentemente, ele, além de empregar pessoas de outras cidades, ele traz, como a Fiat levou para Goiânia, empresas satélites que vão se instalando nas cidades vizinhas. E também falando sobre a tripulação junto com o governo do estado, hoje também está bem avançada com a governadora uma discussão e um debate que eu tive na Compesa e vim fazer também uma vistoria técnica lá na ETA de Paudalho, que é quem fornece água aqui para Carpina, para, salvo engano, Carpina, Tracunhaém, Paudalho, Chã de Alegria. Acho que são 4 ou 5 municípios. Então tive essa oportunidade de passar lá, a gente identificou qual é o problema. O problema hoje é que a estação de tratamento do Orá, que é a barragem de Paudalho,
ela foi feita há muito tempo atrás, mais de 50 anos atrás, e não foi calculada para o crescimento que as cidades teriam. Então ela foi calculada para aquele momento e para 10 ou 20 anos à frente, e que se esperou um investimento novamente da Compesa para que fosse ampliada para poder fornecer água para o restante da população quando tivesse crescimento. Esses projetos não são feitos para 100 anos à frente, eles são feitos para uma quantidade de tempo que é a previsão do que você acredita no que as cidades vão crescer. E hoje a gente passa por essa dificuldade em Paudalho, Carpina e na região, porque a quantidade de água, a capacidade de captação é alta, porque a gente tem uma capacidade alta de captação, mas a água não pode ir para a população bruta, ela tem que ser tratada. Então a estação de tratamento, o que trata a água para poder ela chegar com qualidade na casa da população, ela está subdimensionada para o porte que se ganhou hoje. Então a governadora vem com um projeto hoje que chama-se Projeto Carpinão, que vem aí para a barragem de Carpina, Lagoa do Carro, né, que chama-se, para a Compesa se chama Carpinão, mas a gente sabe que está situada na cidade de Lagoa do Carro, mas que isso é um projeto, Francisco, de longo prazo, um projeto que está orçado em aproximadamente 250 a 300 milhões de reais, que vai acontecer e vai beneficiar em torno de 15 a 20 municípios da região que vão ser contemplados com essa mudança, porque municípios até que não vão receber água de lá, mas outros que vão deixar de receber de outro lugar, e consequentemente você vai conseguir fazer essa interação, essa integração entre as barragens. Isso é muito importante. Esse é um projeto a longo prazo. Isso é um projeto que a governadora já confirmou, o projeto já está pronto, está inclusive no PAC do governo federal, para que isso saia. Mas a população não pode esperar 10 a 15 anos esse projeto ficar completamente pronto dentro de suas etapas para poder sair do caos que a gente vive hoje dentro de Paudalho, dentro de Carpina principalmente, que a gente sabe que a água hoje aqui nessa região, a gente passa ali na barragem de Paudalho, vê a barragem cheia, mas não consegue chegar com essa água na torneira. E o problema realmente é essa estação de tratamento. E nessa conversa com a governadora eu mostrei a ela e ela se sensibilizou a esse fato do que estava acontecendo, para que a gente pudesse trazer uma ETA compacta, porque aí, inclusive, é uma obra que vem muito mais rápida. Essa estação de tratamento, ela vem pronta. Ela é apenas instalada, ela já vem toda pronta, coloca-se lá e vem instalada. Não tem obra de concreto, de escavação, de armação, de nada que vá demorar bastante tempo. Ela vem pronta, se adapta ao que está lá, e que eu acredito que com 2 meses no máximo ela vai estar funcionando, porque é a questão de ligação, de melhorar a distribuição, porque para fazer isso, como a gente hoje tem uma estação de tratamento que manda uma quantidade X de água para Carpina, e a gente vai aumentar com essa estação de tratamento, consequentemente você tem que aumentar o ramal que distribui a água para Carpina, para que ele também suporte a quantidade maior de água que vai estar chegando ao município. Isso vai diminuir o rodízio de água em Carpina, vai diminuir o rodízio de água em Paudalho, pela metade pelo menos, e posterior, com essa segunda etapa, que seria a parte do Carpinão estando pronta, consequentemente, Carpina passaria a ser abastecida pelo Carpinão definitivamente, e ficaria sem rodízio, assim como o Paudalho, com essa ETA a mais, também ficaria sem rodízio, porque a ETA antiga com a ETA nova, mais a Carpina saindo, indo para o Carpinão, Carpina fica sem rodízio e Paudalho também fica sem rodízio. Então é a solução definitiva. Uma que seria a curto prazo, que seria essa questão da estação de tratamento compacta, que estamos já batalhando e lutando isso com a governadora. Inclusive, tem recursos meus, como deputado estadual, de emenda parlamentar que coloquei no ano passado para a Compesa, e a gente está transferindo do que seria do serviço que seria para ser feito para comprar essa estação de tratamento, assim como também desse ano, mais uma vez colocando recursos na Compesa para que a gente possa somar a uma contrapartida do governo também, para que a gente possa trazer essa estação de tratamento. Então, mais uma obra que vai ter sim o DNA do deputado Gustavo Gouveia através dessas emendas parlamentares e da articulação, porque mais do que a emenda parlamentar, Francisco, é a articulação, é você sair de dentro do seu gabinete para ir buscar esses recursos, para ir buscar essas obras, para isso poder sair do papel. Mas, Gustavo, aquela obra lá do Minha Casa Minha Vida é uma obra federal. É uma obra federal, sim, mas se ela não tivesse sido articulada... De Guadalajara. Se ela não tivesse sido articulada por Gustavo, por Marcelo e por tantas outras pessoas que ajudaram isso a fazer, não ia sair. Assim como não saiu nenhuma aqui em Carpina. Então, assim, se você não vai em busca, se você não vai buscar esses resultados, se você não vai atrás desses recursos, ele não vai vir do céu. São quantos apartamentos ali, Gustavo? Lá são 576 unidades habitacionais. Lá. 576. Quase 600, né? Quase 600. Foram feitas em 2 etapas, a primeira etapa e a segunda etapa, e hoje a gente tem lá isso. Também, Francisco, você me perguntou isso lá na ordem de serviço de São Severino dos Ramos, sobre a questão
de se iriam acontecer essa questão de habitação aqui em Carpina. Porque a gente vai acontecer em Paudalho, e será que aqui tem uma cabeça de burro enterrada? Não pode acontecer. Conversei com a governadora, como naquele dia lhe falei, e está previsto, a gente solicitou, fiz solicitação junto à Assembleia, vou mais uma vez cobrar isso lá na tribuna também da Assembleia, onde a governadora se comprometeu em mandar 140 unidades habitacionais para Carpina. 140 unidades habitacionais. Seria construída onde? Já é um início. Pelo que ela me falou, seria construída nas terras do IPA, que eu acredito que lá do CETREIN ali, depois da escola técnica. Exatamente. Então, assim, 140 unidades habitacionais que a governadora já está colocando dentro dos projetos para poder lançar articulação sua. Articulação nossa. Porque também. Quando o menino é bonito, todo mundo quer ser o pai. Com certeza. Agora, é bom sair do gabinete para ir atrás de resolver. E não simplesmente ficar lá e dizer que está resolvendo ou que está fazendo alguma coisa sem ir buscar. Não é porque, muitas vezes, Francisco, você não tem mandato que você não pode buscar e tentar articular isso acontecer também. Porque o político, quando ele tem mandato, ele pode ir buscar e pode ir lutar, mas quando ele não tem mandato, ele também tem esse poder de ir lá buscar, de ir lá lutar, de ir atrás, de buscar esses recursos. A falta de um mandato não quer dizer a falta de você conseguir chegar nas pessoas. Procurar, buscar, lutar, isso não quer dizer nada com mandato ou sem mandato. Logicamente que você poder estar numa posição que, graças a Deus, a gente conseguiu alcançar hoje, de ser deputado estadual, o primeiro secretário da Assembleia, Marcelo é o presidente estadual do Podemos, vai ser o presidente da AMUP agora. Então isso vai fazendo com que a gente consiga se fortalecer e conseguir trazer mais recursos para a nossa região. Mas isso não quer dizer que, se eu não fosse deputado, eu simplesmente ia cruzar meus braços e esperar o povo me eleger de novo para poder buscar recursos. Pelo contrário, eu iria continuar buscando e trabalhando para poder me fazer condições de mostrar para a população que, independente de eu ser prefeito, independente de eu ser deputado, que eu continuei buscando recursos para poder fazer o município crescer. Isso é o que a gente faz. Essa é a forma que a gente aprendeu a fazer política, e nesse formato é o formato que a gente vai continuar fazendo política. Tem uma porrada de perguntas aqui, tô doido para falar de política de Carpina, entrar na nossa paróquia, mas tem uma colocação que você fez aí, e eu tentei intervir, se eu intervisse naquele momento e acabar atrapalhando sua linha de raciocínio. Você falou que o gestor ele tem que assumir a sua culpa. Quando há falha, a culpa do gestor, ele precisa assumir essa culpa. Você, inclusive, disse que fez críticas a um gestor passado. Você não citou o nome, eu também vou preservar o nome, já que você não citou, que não se aliou ao governo, depois ficou culpando o governo por ter fechado o hospital e tal e tudo mais. Vocês também não conseguiram se aliar a Paulo Câmara. Foi um erro de vocês não ter se aliado a Paulo Câmara? Não falo aliar ao governo, Francisco, porque então, a gente não se aliou a Paulo Câmara. Eu não digo que você, por ser gestor, não tem que se aliar. Político, né? Mas isso é uma coisa. Outra coisa é você... Marcelo não se aliou a Paulo Câmara, mas os serviços aconteceram. Mesmo sendo oposição ao governo de Paulo Câmara durante 6 anos, ele não fechou o hospital, ele não deixou atrasar as contas, porque não é obrigação de Paulo Câmara, como governador do estado, mandar recurso para a UPA, mandar recurso para os postos de saúde, mandar recurso para fazer a coleta de lixo. Isso é uma obrigação do prefeito, isso é o FPM que já vem todo mês. Então, independente de você ser base ou não ser, esse dinheiro é como o seu salário, você recebe esse salário. Então não adianta estar de um lado ou estar do outro. Então, Marcelo não se aliou a Paulo Câmara porque Paulo Câmara não ajudou Paudalho, mas nem por isso ele deixou de fazer o serviço do que estava acontecendo. Os serviços continuaram sendo prestados. Poderiam ser mais ampliados. Poderiam ter sido mais ampliados, mas os erros cometidos, teve com certeza erros cometidos na gestão de Marcelo, assim como tem na de qualquer pessoa, esses erros cometidos não são culpa de Paulo Câmara ou de qualquer outro. O que depende da prefeitura fazer não é culpa do governador. O que depende da prefeitura fazer é culpa do gestor. E ele pode ter errado e assumir e corrigir seu erro. Agora, o que depende de outras instâncias, se a gente tivesse falado assim, eu tentei a duplicação aqui da PE e não consegui porque o Jarbas foi contra mim e a gente não conseguiu colocar. É uma coisa. O policiamento aqui em Carpina estava muito ruim porque Jarbas na época era o governador e disse que não ia fazer. Tudo bem, concordo. Porque as escolas estaduais foram todas fechadas e ficaram acabadas e tal e tal. Isso é uma coisa, Francisco. Meu pai foi prefeito lá atrás, na época, em 93, meu pai foi prefeito contra quem estava no poder. Na época, salvo engano, era Miguel Arraes. Então meu pai foi quem mais calçou ruas no município de Paudalho. Meu pai foi quem criou o Sopa Criança naquela época, que depois, posteriormente, foi feito aqui em Carpina, como também fez a Dia das Crianças, como fez várias obras dentro do município, pagou em dia religiosamente todos os meses do seu mandato, mas mesmo sendo oposição ao governo do estado. Então não adianta dizer que ser oposição ao governo do estado vai prejudicar no andamento do que você faz dentro da sua casa.
É a mesma coisa você dizer, não, eu briguei com meu primo e na casa dele ele faz as coisas bem, mas na minha aqui eu tô fazendo errado porque eu tô brigado com meu primo. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A sua casa é a sua casa. Você pode reclamar do que está sendo feito dentro da sua casa pelo outro poder. Na minha época em que eu era prefeito, a policiamento era muito ruim, não sei o que, porque o governo do estado não fez. Isso é uma coisa. Outra coisa é você dizer que a sua obrigação como gestor de fazer a coleta de lixo, de melhorar ou ampliar ou ajustar o hospital e não fechá-lo. E que a gente sabe bastante de que o povo tinha que ir para a Lagoa do Carro. Porque o prefeito de Botafogo fez um hospital em Lagoa do Carro e o povo de Carpina, para ser atendido, tinha que ir para a Lagoa do Carro. Porque aqui em Carpina estava fechado o hospital. Então isso é uma coisa que é verdade, é verídico. Não é Gustavo que está inventando aqui. A população sabe do que aconteceu. Então quer dizer que hoje, essa mesma pessoa não está na base de Raquel Lira. Isso significa que se ele ganhar a eleição, ele não vai pagar em dia, não vai fazer a coleta de lixo e não vai abrir o hospital, vai fechar o hospital, porque ele é oposição a Raquel Lira e Raquel Lira não vai ajudá-lo da forma que ele acha que deveria ajudar. Então mostra que vai continuar com os mesmos erros de quando terminou. Quando a gente faz o contrário, não, eu errei porque eu não atendia dentro da prefeitura, porque eu só atendia na praia, porque eram outras pessoas que tomavam conta da prefeitura e não eu. Mas dessa vez quem vai para frente sou eu. Então se você identificou que você errou com isso e que da próxima vez você vai fazer diferente, então aí você mostra que você está tentando se consertar. Agora, se você vai se manter nos mesmos erros, dizendo que a culpa de tudo que deu errado no seu mandato é porque você era oposição ao governo do estado e agora você é oposição ao governo do estado e quer voltar à prefeitura, significa que você já vai iniciar com os erros que você terminou. Então você já vai começar a voltar errando da forma que você errava antes. Então acho que não é justificativa para isso. Se Gustavo errou, se eu erro, como todo ser humano erra, a gente tem a opção de se corrigir, de se identificar. Eu não estou me diminuindo a partir do momento que eu identifiquei que eu errei. Pelo contrário, eu acho que eu estou me engrandecendo. Quando eu identifico que eu errei, quando eu escuto, Francisco, uma crítica na rua e vou para casa e me coloco a pensar sobre aquela crítica, eu estou me reconstruindo. E se reconstruir significa ser melhor, é melhorar. Então, existem as críticas destrutivas e existem as críticas construtivas. Eu gosto de ouvir, escuto todas, mas levo para o meu travesseiro para sentar, para conversar, para debater com a minha esposa, com a minha família, as construtivas. Será que se eu fizer dessa forma, eu vou ser melhor? Então é assim que eu busco tentar melhorar a cada dia. E não tentando jogar a minha culpa para o outro. Não tentando repassar a minha culpa para o outro. Acho que a gente tem que ser homem para assumir os erros que a gente comete. As responsabilidades, né? Estamos conversando com o deputado estadual Gustavo Gouveia. Maílson, soldado no quartel que é trabalho. Vou deixar aqui o Márcio fazer alguns questionamentos, depois eu volto. Tem umas perguntinhas também para você. Vamos embora. Gustavo, boa tarde. Boa tarde a todos que estão aqui também. A gente percebe que existe um clima um pouco mais acirrado hoje entre dois grupos que estão na oposição. E esses grupos, eles já se completaram em eleições aqui em Carpina. O que é que fez haver convergência e o que é que faz hoje haver divergência? Eu acho que... Para ser claro, o Grupo Gouveia e o Grupo Lapa. Eu acho que, em primeiro ponto, mais do que ninguém, você, Francisco, foram testemunha de quantas vezes me perguntaram: Gustavo, como é que vai ser a política de Carpina? Gustavo, você é candidato a prefeito de Carpina? Tem algum candidato a prefeito de Carpina? Em todos os momentos eu disse que só debateria isso sentado numa mesa junto com o Joaquim Lapa. Em todos os momentos eu falei isso. Qualquer vez, acho que uma vez Francisco me perguntou isso, a gente estava em Lagoa Taenga, aqui no programa, em vários outros lugares, acho que foi Maílson me perguntou em Lagoa Taenga, na prefeitura junto com a prefeita Graça. E me perguntaram em vários momentos, e em vários momentos eu disse que só falaria, só debateria, só discutiria conversa sobre a política de Carpina sentado numa mesa com Joaquim Lapa. Fui surpreendido por uma entrevista dele aqui em Francisco, dizendo que não me queria no grupo, que não aceitaria gente no grupo, que não queria que a gente tivesse mantido lá. Então eu acho que isso é a falta de diálogo, a busca pelo diálogo. A gente procurou, a gente buscou fazer esse diálogo, nem que, como o Francisco está dizendo aqui, que não queria e nem aceitava nem que se fosse o vice. Então eu fui colocado para fora do grupo de forma que nem eu mesmo fui avisado. Então, não se buscou diálogo, não se buscou conversar. As minhas portas estiveram abertas sempre. E assim como já me perguntaram várias vezes, Gustavo, sentaria para conversar novamente? A minha porta sempre esteve aberta. Aí ele fechou a dele. Então, para poder eu entrar para conversar, a porta tem que estar aberta. Não fui eu que fechei a porta, não fui eu que tirei, não fui eu que disse que não faria. Em todos os momentos eu sentei e falei que a política seria discutida sentado numa mesa com o Joaquim. E ele não me procurou. Desde a eleição...
de deputado para cá, que ele nunca me procurou para falar e nem respondeu nenhum tipo de mensagem, nenhuma conversa que a gente tinha tido tentar para abrir alguma conversa sobre Carpina. Eu vou tratar do tema, digamos assim, mais local, um pouco mais à frente. Me permita tratar de um tema regional. Sim. A gente tem vivenciado aqui, Gustavo, uma série de situações com o abatedouro de Paudalho. É um abatedouro que, repetidas vezes, o funcionamento ou para, ou existe uma ameaça de parar esse funcionamento por informação de que não está havendo pagamento dos servidores. E agora há relatos, inclusive, de servidores que dizem que eles precisam ir à força, mesmo sem receber. Inclusive há um relato hoje de vencimentos atrasados. O que é possível fazer? Porque quando a gente fala do abatedouro, talvez você que está aí ouvindo a gente agora não saiba, mas essa carne que está no mercado público, essa carne que é comercializada aqui na região, ela é abatida em Paudalho, no abatedouro regional de Paudalho. E quando esse abatedouro não funciona, ela vai para mais distante. E para mais distante, consequentemente, fica mais caro. O preço da carne vai ficar mais caro. Então, o que é possível, o que é que vem sendo feito, o que é possível se fazer, porque aí são servidores terceirizados, né? Existe uma empresa, mas o Estado precisa cobrar dessa empresa. Se ele está repassando, ele precisa cobrar dessa empresa, porque aí vai a imagem do Estado. E eu estou perguntando a você apenas por uma questão de ser um aliado também da governadora. Então, o que é possível intervir e fazer para que esse abatedouro na região, os funcionários possam receber, que são pessoas assalariadas, precisam do dinheiro para dar de comida às suas famílias, e para que a população tenha a tranquilidade também de saber que a carne não vai ser mais cara? Mas esse é um problema que, primeiro, quem toma conta, quem faz a gerência desse abatedouro é a SEASA. Isso. Que é um órgão que a gente viu agora há pouco, inclusive quando foi tentar se mudar, acho que na época de Paulo, tentar mudar quem estava, quem não estava, como é que é, assim, ele é um órgão meio que independente, como uma agência. Uma autarquia, né? Então, assim, é um órgão que ele é gerenciado por lá. Há pouco tempo atrás a gente tinha ido para cima dessa situação e tinha sido momentaneamente resolvido, né? Passou um período onde tinha sido mais ou menos resolvido, ou pelo menos se passava que tinha sido resolvido, e hoje a gente volta a escutar novamente esses fatores de problemas lá. Tem que se buscar novamente esse diálogo, conversar com o pessoal da SEASA, conversar com o governo, ver se realmente o problema é a empresa que está recebendo e não está repassando, porque se isso estiver acontecendo, é romper o contrato, chamar o segundo colocado e fazer com o segundo colocado, ou fazer uma licitação nova num formato onde você consiga, com uma empresa que tenha capacidade financeira de assumir os pagamentos, que é uma obrigação. Se está sendo repassado para a empresa, porque por mais que a empresa seja de uma empresa terceirizada, mas essa empresa terceirizada, ela recebe. Então, se ela está recebendo as faturas mensalmente da forma que era para ser recebida, ela está pegando esse dinheiro que ela está recebendo para pagar os abatedouros, digamos assim, não só de Paudalho como de todos os outros da região, de Pernambuco, se ela for responsável por todos, e está repassando para algum outro contrato dela, e está pagando alguma outra coisa de algum outro contrato que talvez esteja atrasado, ou de alguma dívida, algum problema que está tendo de contas, digamos assim, dentro tudo no mundo da suposição, tá? Que eu não estou falando que a empresa está com problema financeiro, se for o caso. Então tem que ser avaliado, estudado isso, e mais uma vez levado ao Palácio para que seja conversado. Hoje a gente vai estar aí com o secretário de Agricultura, sendo empossado novo, o Cícero agora, que é ligado ao Podemos, foi indicação do partido, para que a gente possa também tentar, se talvez através da própria Secretaria de Agricultura, tentasse uma solução para esse problema do que está acontecendo. Mas isso é uma pauta nova, que a gente vai, antiga, que foi se tentado solucionar e agora volta mais uma vez a pauta para que a gente possa tentar ver e levar isso à frente para tentar resolver. Mas tudo isso é o diálogo, a conversa, é cobrar, é buscar junto ao governo do Estado, e aproveitar que, graças a Deus, a gente está tendo esse contato e esse convívio bom com eles lá, para que a gente possa tentar resolver o mais rápido possível, para que a população, não só quem trabalha, como também quem consome, não seja prejudicado com essa situação de ter que estar mandando o gado para ser abatido em Vitória. Então, assim, a gente está aumentando aí em 30, 40 quilômetros a questão do transporte do gado, onde poderia estar sendo feito aqui a 5, 6, 7 quilômetros de distância. Então, realmente é uma pauta muito importante para quem trabalha, mas também muito importante para quem está consumindo a carne e pagando pouco ou muito, mas está pagando a mais pela carne, porque ela está vindo de mais longe e, consequentemente, o frete aumenta. Agora, tratando de uma pauta mais local, no próximo sábado será praticamente fechado, então, o ciclo dos pré-candidatos em Carpina, porque o prefeito Botafogo vai lançar o pré-candidato dele,
E como o Francisco vem falando aqui, eu corroboro desse pensamento, a novidade é se não for o Aldinho. Mas se for o Aldinho, é um pré-candidato que já está aí, o nome sendo colocado há algum tempo, especulado, embora o prefeito ainda não cravou. Você consegue enxergar que em alguns momentos está se travando mais a disputa, eu digo num cenário de ataque diretamente falando, para Eduarda, porque eu percebo muito o discurso de a candidata de Recife, a candidata que não é de Carpina. Você acredita que com o lançamento do candidato de Botafogo isso deve se espalhar mais, ou é uma tendência que Eduarda seja alvo na campanha ou na pré-campanha e campanha para frente, pensando para frente? Eu acho que a árvore que não dá fruto é aquela que ninguém joga pedra. Se está jogando pedra é porque está dando fruto e tá tirando a paciência de quem está fazendo. Eu acho que se você pegar 2 grandes opositores da vida inteira, que é Joaquim Lapa, que chamava o prefeito de assassino, e o prefeito que dizia que ia arrancar o bigode de Joaquim com a pinça, e hoje os dois, a gente fala em possível aliança para poder combater uma via que se criou dentro de Carpina, hoje o maior grupo político de Carpina. Então isso significa que tem alguma coisa errada. É a luta simplesmente pelo poder, a busca do poder, e não a busca pelos projetos de Carpina, para Carpina. Porque não vai ser o meu registro de nascimento que vai dizer se eu nasci em Paudalho, em Carpina, nos Estados Unidos, que vai dizer a competência que tanto eu, quanto a Eduarda, quanto o grupo tem para fazer as coisas realizarem por Carpina. Adianta eu ser carpinense e não pagar folha, adianta eu ser carpinense e fechar o hospital, adianta eu ser carpinense e deixar o lixo no meio da rua, adianta buscar fazer as coisas desse tipo? Eu acho que não, porque não adianta eu ter esse discurso de que eu sou carpinense, mas que eu sou carpinense, mas deixei de fazer as coisas que o município fazia, que eu não respeitei o município. Porque para mim, não pagar folha, para mim, você deixar o lixo no meio da rua, porque o lixo ele não é só o fedor, não é só a sujeira, ele é a saúde também. Deixar o lixo no meio da rua e contemplar tudo, fechando um hospital, isso não significa que eu, ser de Carpina, eu vou ser um bom gestor por causa disso. E eu tentar tapar o sol com a peneira para dizer aquela política do toma lá da cá, eu te dou um terreno, mas tu esquece que eu deixei o hospital fechado, tu esquece que eu não te paguei, tu esquece que o teu lixo ficou na rua não sei quanto tempo. Eu acho que isso é a política do toma lá da cá, é tentar tapar o sol com a peneira. Eu te prejudico, mas te compro ao mesmo tempo com um outro fator e te deixo fora, faltando com os teus serviços. Eu acho que isso não justifica. Eu acho que as ações sociais ela tem que acontecer, mas a saúde também tem que acontecer. A limpeza urbana também tem que acontecer. O salário em dia, que é uma das grandes bandeiras do prefeito Botafogo, ele tem que ser pago em dia, assim como o prefeito vem fazendo hoje. Isso é a bandeira que deve acontecer. E não você achar que vai dar um terreno, que vai fazer alguma coisa, que vai dar um dinheiro a uma pessoa para ela esquecer do que você fez lá atrás no passado. Só para minha cabeça não entrar em parafusos aqui, você sugeriu que Botafogo e Joaquim Lapa podem ter algum tipo de aliança. Isso é o que a gente escuta, né, Maílson? Isso é o que a gente escuta, né? Essas conversas sobre... A gente vê, você vê inclusive em entrevista, o próprio Joaquim, quando foi para a entrevista lá com o Mário Silva no podcast, disse que não teria problema nenhum em votar em Aldinho, desde que fosse para que os governos entrassem. Então, assim, você tá... A que ponto se chega você chamar a pessoa de assassino e tal, e se aliar a ele? A que ponto isso acontece de chegar? Isso é o que está acontecendo hoje. Eu não estou me preocupando com isso. A gente faz um trabalho de forma diferente. Eu não me preocupo com os meus adversários. Eu me preocupo com o que eu posso fazer, com o que eu venho buscar para fazer. Se vai se juntar, se vai separar, se vai estar junto, se vai dar um apoio branco, se um vai aliar o outro, se não vai, se vão se juntar todos para falar. Então, assim, que continue sendo falado, mas a gente vai continuar fazendo a nossa parte, a gente vai continuar fazendo o nosso trabalho, o nosso papel. Está aí mostrando a quantidade de adesão ao nosso grupo que a gente teve durante todo esse tempo. Isso é normal e natural que tantos grupos tenham, vamos dizer, pessoas que saiam de um grupo e venham para o outro. É natural que isso aconteça, porque quem tem grupo corre esse risco. É o risco que o nosso grupo corre, é o risco que o prefeito Botafogo corre, que tem risco, que tem esses grupos, mas a gente não pode falar a mesma coisa do outro grupo, porque realmente não tem grupo, só se for trazer a família. Mas se não for assim, você não pode ser diferente. Isso acontece, são coisas que podem acontecer, mas
porque as pessoas começam e passam a enxergar um projeto de forma diferente, um projeto que está sendo feito diferente, um projeto que está acontecendo num formato onde as pessoas têm condições de debater, de conversar, de dialogar, veem um projeto que tem futuro. Ciclos se fecham, Chico, e ciclos se abrem. Se pessoas começam a participar de um grupo, deixam de participar de outros, isso é natural na política, porque você não quer dizer que você é traidor porque você saiu de um grupo e foi para o outro. Simplesmente você enxerga que no outro grupo o formato de fazer é diferente do formato que você era acostumado a ter. Carpina estava acostumado com 2 grupos que faziam políticas assim há 30 anos, 20, mais do que isso. Então Carpina estava acostumada com isso. E Carpina agora passou a ter um grupo que acolhe de forma diferente, que conversa, que debate, que senta na mesa, que escuta, que recebe uma ligação de madrugada, mas atende, para poder dizer, opa, tô aqui, tá precisando, tá com algum problema, como é que tá, peraí, vamos tentar ajudar, e você poder estar perto das pessoas e entender que as pessoas, Francisco, eu acho que ficam sem querer ir pra rua, sem querer falar, porque acham que vão receber pedidos ou qualquer coisa. 90% das vezes, Francisco, as pessoas querem atenção, as pessoas querem ser bem tratadas, querem poder ligar pro gestor e saber que eu posso contar com o meu gestor, que seja para desabafar, que seja para conversar. Isso é em qualquer lugar, não é só na gestão não. Isso é quando você é dono de uma empresa, que você é líder, que você tem pessoas que trabalham junto com você na frente de trabalho. Por muitas vezes aquelas pessoas buscam você para conversar, para poder desabafar, porque eles olham como líder, como uma pessoa que lidera elas. E normalmente elas querem conselhos seu também. Então isso é uma coisa que é natural que se aconteça. E isso vem acontecendo, assim como hoje a gente vem crescendo o grupo, graças a Deus até hoje não tivemos ninguém que saiu do grupo. Se tiver a acontecer, é natural que isso aconteça. Quem tem um grupo do tamanho que é o grupo da gente hoje, com 100 e tantos candidatos a vereador, é natural que isso possa se acontecer, de pessoas que vão ter e vão buscar outras soluções. Mas eu acho que a falta, essa quantidade de gente que vem agregando e não diminuindo no grupo, é porque estão enxergando um formato diferente de fazer política, uma política de forma certa, de forma que enxergam que Carpina pode crescer mais, que Carpina merece mais, que Carpina precisa ter mais. Carpina é um polo que a gente tem aqui dentro da região da Mata Norte, de uma cidade que por si só já cresce, porque o comércio é muito fortalecido. Carpina está geograficamente posicionado num lugar muito estratégico, porque todas as cidades da Mata Norte, quando você olha o lado norte da Mata Norte, para poder vir para Recife, eles passam por Carpina. As cidades da região aqui da frente, que é o Agreste Setentrional, Limoeiro e tantas outras cidades mais para frente, a maioria não usa por Caruaru, vem por aqui também por Carpina. As cidades vizinhas, por verem que Carpina tem um comércio tão forte, acabam vindo para aqui para consumir no comércio de Carpina também. Então isso faz com que Carpina, independente, eu acho que eu cheguei a conversar isso com você, Francisco, independente de quem seja o prefeito, que pode ser do pior ou melhor, ele não vai quebrar Carpina. Ele pode até não conseguir fazer Carpina crescer o quanto ela merece crescer, mas ele nunca vai conseguir quebrar a Carpina por causa do tamanho e do volume que ela faz. Assim como a gente deu o exemplo do Brasil. O país hoje é um país que ele se movimenta por si só. A força do povo. A força do povo e a força da economia, que por mais que a gente ache que pode melhorar, que a gente sabe pode melhorar, o índice de desemprego pode melhorar, pode, o presidente pode ajudar nisso, pode, mas não faz o país parar. O país continua se movimentando e continua como uma potência mundial. Então, isso é a mesma coisa a Carpina. Agora, Carpina tem muito a se fazer, tem muito para fazer de novidade, de coisas a crescer, da saúde para acontecer, da educação, das praças, tanta coisa que se pode fazer nova por Carpina, tanto recurso que se pode trazer para aqui, para dentro do município, para poder fazer as coisas acontecerem. Eu estava conversando com um empresário esses dias, que veio morar aqui em Carpina e transferiu o título agora, dizendo e falou uma coisa que é lógica, que é assim: Gustavo, eu voto na sua mulher não é porque eu lhe conheço, não. Vou votar nela quando chegar o momento, não é porque eu lhe conheço, não. Nem porque eu conheço ela, porque eu estou lhe conhecendo agora. Mas você, como deputado, primeiro secretário da Assembleia, o espaço que você tem junto ao governo do Estado hoje, se a sua mulher for prefeita, você vai levar esse recurso para onde? Para Caruaru, para Petrolina? Você vai levar para onde? Você vai trazer para Carpina, porque é a sua mulher que vai estar administrando. Então você vai tentar fazer o máximo possível, dentro das esferas que você puder, ela fazer uma grande administração, como foi feito em Paudalho. Em Paudalho é uma cidade que é menor do que Carpina, mas a quantidade de recurso federal que foi destinado para Paudalho, porque a gente buscou, porque a gente lutou para levar esses recursos para lá, vai ser a mesma coisa do que vai acontecer. A gente vai continuar com essa força lutando e levando recursos para Paudalho, assim como a gente vai continuar com essa força lutando e trazendo recursos para Carpina, para que a gente possa fazer as coisas acontecerem, Francisco. Para poder os hospitais não serem fechados, assim como Paudalho, em vez de fechar o hospital, a gente abriu uma UPA.
O que aconteceu lá foi isso. A gente abriu uma UPA, onde era o hospital que fazia urgência e emergência, a gente transformou um centro de parto. Hoje tem laboratório fazendo mais de 20 mil exames por mês. Hoje a gente tem centro de diagnóstico, hoje tem centro de Covid, tudo lá dentro desse hospital que está lá, que não foi fechado. A gente não abriu um para fechar o outro, pelo contrário, abriu um para potencializar o outro em outras coisas. Você está indignado com o hospital fechado, né? Né? Porque é um absurdo, né, Francisco? A saúde é principal nisso tudo, né? Você deixar acontecer uma coisa desse ponto. Deixa eu aqui registrar algumas pessoas que aqui estão presentes, para não deixar no final da entrevista, e às vezes no final o pessoal nem está muito mais ligado no rádio. Iago Tavares está por aqui também, o Iago Tavares. Cacai, vereador de Carpina. Vereador Xandinho. Dedé Lanches, presidente da Câmara. Preto do Ipicep. Marcinho do Pastel. Marcelo Ferreiro. Faraó. Marconi Faustino. Zezé Saúde. Ainda tem aqui o vereador Júnior de Salete, também presente aqui, Júnior de Salete. Silvio Mendes, Alex Cabeleireiro, Josias Buffet, Ítalo Chão do Meio, Rejane Enfermeira, né, a irmã do meu amigo Herivaldo, está ali presente também. Deu muito o que falar, viu, a ida dela para o Grupo Governo. Zenildo, de Jó da Loja, Williane, Rosane Soares, Lelé Mecânico, Artaxeste Júnior, Regivaldo, ainda Geninho, o homem que está fazendo cover aí do prefeito, Ricardo Ramos, Mônica do Gesso, ainda aqui uma justificativa, Mano Lapa está ausente, Cássia do Moinho está ausente, né? E Velho do Ônibus ausente. Falar em Velho do Ônibus, Gustavo, eu tenho ouvido muito aí nos bastidores, não ouvi da boca dele, mas de bastidores, que Velho do Ônibus está prestes a sair do seu grupo, que inclusive pode ser até o vice, se Aldinho vier a ser lançado, o vice na chapa de Aldinho. Se isso vier a acontecer, para você é uma surpresa? Para mim seria uma surpresa muito grande, até pela ligação que eu tenho com o Velho do Ônibus, a proximidade, a ligação que a gente tem. Mas nesses últimos dias agora, Francisco, até daqui a 40 dias... E um detalhe, toda entrevista que você vem dar aqui não é intimação, você não intima. Acredito que você deve convidar, o pessoal vem para ali acompanhar, mas ele nunca vem. Na última ele estava. Foi? Não lembro. Ele falta tanto que quando ele vem eu até esqueço. Não, mas assim, a ligação que eu tenho com o velho é uma ligação muito boa, inclusive... Ontem teve reunião dele com o grupo e o nome da pré-candidata dele lançada lá é Eduarda. A gente tem uma ligação muito... Conversei com ele hoje, conversei ontem, velho, liga pra mim sempre que tem alguma... Se isso acontecer, é uma surpresa grande pra você. Pra mim, demais. E acredito que não vai acontecer. Mas pode acontecer? Como qualquer grupo, né? Como qualquer grupo, pode ter qualquer tipo de baixa. Poder acontecer, pode. Agora, Gustavo, de 0 a 100%, quanto você acha que pode sair do grupo? 0%. Pra mim é 0. Olha. Mas que pode acontecer, pode. É lógico que pode. Mas eu tenho certeza absoluta que não acontece. Pela ligação que vai ter comigo. A ligação de vai comigo é uma ligação de amizade. A ligação de amizade não é uma ligação política, é uma ligação de amizade. É diferente de uma ligação apenas política. Eu tenho ligação hoje de amizade com todos os que fazem parte política junto com a gente. Mas a minha ligação com o Vai começou lá atrás, quando ele veio fazer parte do grupo para me aprovar para deputado. E uma das cláusulas que ele disse de que eu só vou pro seu grupo se um governo for candidato a prefeito de Carpina. Isso foi uma palavra que Vai falou para mim lá atrás. E eu não esqueço disso jamais. E assim, tudo que a gente tem de amizade, de tudo, acredito, inclusive com visita marcada com ele para essa semana, para outra, não tem... Isso é uma coisa que não me deixa medo. Porque é lógico, você sabe que nessa fase final e nessa reta final de política, de formação de grupo, o que a gente escuta é exatamente isso, né? Vai ser um de um lado, um do outro, e sai fulano, sai cicrano, e porque vem fulano, vem cicrano. Isso é uma coisa que é natural, a fase final, né? A partir do dia... 5, 6 de abril, já não pode mais sair ninguém nem para um lado nem para o outro. Ou você é candidato de um lado ou você é candidato do outro. Então, se você sair de um grupo ou outro, é porque você não é mais candidato. Então, isso é natural, que até nesse momento isso vai acontecer e cabe a cada um saber lidar com isso, ter a paciência de saber lidar e fazer e continuar fazendo a política da forma que é feita. Isso não me... Do jeito que tá rodando, que vem, tá saindo, tá rodando que da paz tá chegando. Tá chegando? Eu estou conversando com muita gente, Francisco. Eu não posso afirmar que da paz está chegando, nem que está saindo, assim como outras pessoas que a gente está conversando também. Mas, assim, são várias pessoas que estão conversando com a gente, pessoas que, inclusive, estão buscando essa pauta antes mesmo da gente procurar. Tivemos agora mesmo, esse final de semana, eu tive a adesão
de Ricardo Ramos, que voltou a fazer parte do grupo, está junto com a gente novamente, e assim como outros nomes que vão sair acontecendo de hoje, de amanhã, depois de amanhã, vários nomes vão começar as conversas estão acontecendo, batido o martelo não, mas as conversas estão acontecendo e elas vão, aos poucos, algumas vão dar certo e outras não, é natural que isso aconteça. Carol Cândido, que foi bem votada na eleição passada, também está assinando positivo, está acompanhando você no grupo. Estamos juntos, sim, com certeza. Está aqui a Cacá Rodrigues, que é a presidente da Federação PV, PT, PCdoB. Isso está uma confusão danada. Eu soube, através, não do prefeito, mas de uma pessoa próxima a ele, que Humberto Costa teria garantido que o PT, que fica com ele e tal, e ninguém mexe. Como é que dá esse rolo aí? Tá aí Cacá que pode dizer, mais do que ninguém. A federação, Francisco, ela, diferente de um partido, onde o presidente diz como vai fazer ou não, a federação ela tem prerrogativas do que vai acontecer e de quais são as regras. Para poder se montar uma federação, ela tem regras. São 2 federações que hoje a gente tem vigentes, né, salvo engano, é a do Rede PSOL e a do PV, PT e PCdoB. E cada uma tem uma regra de forma diferente. O que foi passado para mim, tanto por Cacá, que tem feito esse grande trabalho junto à Luciana, junto a Renildo, assim como também pela própria Luciana, quando eu fui em Brasília e lá na Assembleia, levada por Cacá, lá na Assembleia, na primeira secretaria, para conversar comigo, é que as prerrogativas do partido, que eles são muito corretos, logicamente que onde se tem que se fazer entendimento para poder se ter um candidato único, isso acontece, mas que a prerrogativa do partido é a questão de chapa montada, de vereador de mandato histórico, do passado do partido, de quem tem essa história nos municípios. E hoje quem tem essa história aqui no município é o PCdoB. Então, a prerrogativa da federação em Carpina é do PCdoB. Se vai existir algum tipo de acerto, de acordo, porque o PCdoB vai abrir Carpina para poder ter em outro lugar, isso é uma questão do presidente estadual, municipal e federal. Porque o PCdoB, mais do que qualquer outro partido, assim como o PT também trabalha de forma muito orgânica, eles escutam bastante os seus diretórios. E hoje essa prerrogativa, e quem tem realmente essa moral aí hoje com Luciana, é Cacá, e vem tratando isso de forma muito, muito transparente comigo, e a gente vem trabalhando bastante nesse formato. Só se pode garantir alguma coisa depois que tiver tudo conversado, mas as conversas junto a Luciana, junto a Renildo, que Cacá mesmo pôde travar e ter nesse tempo todo, era do sinal positivo de tudo acontecer aqui, mas vamos esperar a cena dos próximos capítulos, porque são mais partidos envolvidos, mas assim, é um partido que conta, não só o partido como a federação, dentro da frente, né? Da frente, não dizendo, deixando claro, porque da última vez que eu dei entrevista, foi dizer a Humberto que eu tinha dito que ele não mandava em nada. Não é isso que eu estou dizendo. Não é isso que da última vez que eu tive com você aqui, eu também, deixando bem claro, nem falei isso. Eu falei que as prerrogativas da federação são diferentes, que isso é conversado. Não é apenas Humberto, ou apenas Luciana, ou apenas Clodoaldo, que escolhe onde o partido vai ficar. Isso é debatido entre a federação, junto dos partidos, para poder, junto dos diretórios, dos filiados, para poder... Não é uma decisão unilateral, né? Exatamente. Então não é que Humberto ou Tereza não mandem nada, jamais. Pelo contrário, eu sei da história do senador Humberto e de quanto ele conseguiu galgar na política e que ainda consegue, quanto se torna ainda fortalecido, mesmo na época que Bolsonaro foi presidente, mas o quanto o Humberto sempre foi fortalecido, o quanto ele conseguiu buscar os espaços dele na política, e jamais vou ser eu que vou dizer que o senador Humberto Costa não manda em nada dentro do PT. Pelo contrário, ele faz parte da história do PT. A história do PT com a história de Humberto, elas se cruzam, se confundem. Ele faz parte do PT, aliado do presidente Lula desde o início. Então, jamais eu vou abrir a boca para dizer que Humberto Costa não teria esse poder de resolver alguma coisa desse tipo. O que eu falei foi que, pelo que eu entendo da federação, é num formato diferente, debatido entre si, e não que só um ou só outro vai decidir para onde vai. Gustavo Gouveia, deputado estadual, primeiro secretário da Alep, já disputou a primeira eleição para deputado em Carpina, naquela oportunidade passou de 2.000 votos. Isso. Na segunda, que foi a mais recente para deputado, teve 9.044, se não estou enganado, se aproximando de 10.000 votos, foi o majoritário em Carpina, e de lá para cá você ganhou gosto pela coisa, e o grupo era grande, ficou maior, e hoje está um grupo muito grande. O grupo de vocês em Carpina é um grupo muito grande. Quem vive no bastidor político sabe, são um grupo com várias lideranças, com vários vereadores. E vocês proporcionam a Carpina, digo vocês, o grupo, proporciona a Carpina uma eleição diferenciada. Porque como você colocou lá no início da sua fala, a gente sempre teve uma eleição polarizada aqui em Carpina, fogo lá para fogo. Aí disse, não, mas aí é um Ginei da vida, tal. Nada contra meu amigo Ginei. Mas é um grupo que você conseguiu reunir várias lideranças e vários vereadores.
E esse grupo já deu demonstração na eleição passada que tem uma condição grande de conquistar votos. Vocês tiveram aqui 9.044 votos. É fácil? Não, Claro não é fácil, né? lógico que não é. E vocês proporcionam agora uma eleição diferenciada. E com outra candidatura, que é a de Bruno Ribeiro, Sim. mais uma opção para a Carpina. A Carpina vai ter, até então, nós temos 4 candidatos, né? O ex-prefeito Joaquim Lapa, se vier a ser confirmado Aldino Danone, Eduardo Gouveia e Bruno Ribeiro. Por que eu estou tirando Marcelo Pascoal do páreo? Porque ele está sem partido, né? Ele está sem o PSB. Aí tem o Gilson Camelo também correndo por fora ali, né? Ele está sem partido. Sem partido também. Eu não posso colocar uma pessoa na relação de candidato se ela não tem partido. Eu não posso chamar Genil de pescador se ele não tem anzol. Então, meu amigo, para eu lhe colocar na posição de candidato, você tem que ao menos me apresentar. Ó, eu tenho uma filiação, eu estou em um partido. Então, quando você tiver um partido, se aqui eu tenho condição de você disputar, eu vou lhe colocar no rol. Hoje eu coloco aqui no rol de candidatos Bruno Ribeiro, está afiliado, tem partido. Se vier a ser citado o nome dele nesse chá revelação, vai ter sábado, Aldino Danone. Ainda tem aí a Eduarda Gouveia e o Bruno Ribeiro. E o Joaquim Lapa, né? São 4 candidatos. Aí eu te pergunto, o que é que vai ter de diferente nessa eleição, além desse grupo forte? Como é que vocês vão cair em campo? Qual será a proposta? Qual é a ideia? Observe que a Eduarda já está correndo na cidade aí já faz um bom tempo, rua a rua, bairro a bairro. Francisco, primeiro, você falou aí, lembrou de Ginei, mandar um abraço para meu amigo, inclusive estudei com as 2 irmãs dele no Salesiano. Vai tentar trazer ele também para o grupo, vai? Ele já está. Já estudei, inclusive, com as 2 irmãs dele, quando estudei no Salesiano. Então, voltando aqui porque você falou sobre como a gente vai fazer, o do grupo ser grande, estar grande. Tem 5 minutos aí, viu? Eu acho que hoje a gente vive um momento de múltiplas candidaturas. Eu acredito que hoje conseguiu mais ou menos se firmar em quem seriam as candidaturas mesmo, mas ainda tem muito tempo para acontecer, do que vai acontecer, do que realmente vai ter. Eu acredito, respeito muito a candidatura de Bruno Ribeiro, principalmente porque é um cara que foi candidato a deputado federal na eleição passada, conseguiu marcar o seu espaço sendo deputado federal também mais votado aqui de Carpina. Teve 5 mil e poucos votos, então um cara que fez uma política de forma diferente, foi suplente de vereador 2 vezes, assumindo... Tem chance de diálogo ainda? Assumindo, da minha parte tem, Francisco, eu não fecho as portas para nada, já conversei com o Bruno, a gente teve uma conversa muito boa, ele tem as ideias dele e eu tenho as minhas, foca muito numa questão de ser uma eleição do registro de nascimento, né, de ser carpinense. Amar Carpina não quer dizer nascer em Carpina. Acho que grande parte, inclusive, dos carpinenses hoje, que são carpinenses, mas não nasceram aqui em Carpina, inclusive comerciantes e tantas outras pessoas. Eu acho que isso é um natural. Carpina é uma cidade que acolhe. Eu acho que mãe é aquela que acolhe os filhos, seja ela nascido de dentro do ventre dela ou do que ela pegou para criar. Então eu acredito nisso daí. E o amor, ele vem da mesma forma. Jamais ninguém pode abrir a boca para falar do amor que Gustavo Eduardo sente por Carpina. Quem sabe é quem vive, é o que a gente se dedica e é o que a gente busca fazer. Então, acho que isso não muda nada. Assim como também, lógico, é o discurso que ele está usando, faltando. Né? Cidadão carpinense votado, já só está faltando receber o título, né, presidente? Só está faltando receber mesmo, mas já foi votado. E assim, eu acho que é um discurso que ele tem, esse discurso que cada um busca a estratégia do que vai fazer. O nosso discurso não é ser carpinense ou não ser, ou ser o que quer que seja. O nosso discurso é do que a gente pode fazer, do que a gente vai buscar fazer por Carpina, mostrando o espelho do que a gente vem fazendo, não só em Paudalho, como em alguns outros municípios que o grupo abrange, que faz parte, que a gente vem fazendo aqui por Paudalho, grandes coisas que podem ser refletidas aqui, tem coisas que precisam ser melhoradas e aprimoradas para poder se encaixar o município, assim como em outros municípios a gente também vem fazendo. Então a gente vem com a história de mudar, com proposta, com buscar esses recursos, com saber articular e trazer esses recursos. A gente vai fazer um evento que eu tinha lhe falado no dia 29, mas foi adiado para o dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, onde a gente vai fazer esse evento e vamos receber gente desde do PT, ao PV, ao PL, vai ter deputado de todos os partidos, porque eu acho, Francisco, que saber dialogar em várias frentes não quer dizer que você, eu acho que pelo contrário, mostra que você consegue estar e dialogar em todos os campos. Será em que local? E com isso, esse local a gente está fechando, e o horário 8 horas da noite, mas vamos dia fechar 29. o local para esse era dia 29, como eu tenho dito a você, a gente adiou para o dia 8 de para que a gente possa fazer no dia 8 de março, que vai ser a Eduarda assumindo o diretório municipal de Carpina, no dia da mulher. Podemos, no dia da mulher, exatamente. Então foi um dia inclusive propício para que a gente pudesse estar fazendo e também
fazendo essa comemoração e alusão ao Dia da Mulher. Mas isso esse vai ser o formato do trabalho, mostrando propostas, mostrando ideias, mostrando o que a gente acha que Carpina pode ser, mostrando a Carpina que você tem hoje e a Carpina que você poderia ter, a Carpina que a gente sonha para você, a Carpina que a gente quer que você tenha. Essa frase que diz Carpina é terra de homem, é uma frase infeliz? Eu acho muito infeliz, machista, por sinal. Acho que, inclusive, quando se completa ela dizendo que Carpina é tão terra de homem que até os homicídios daqui, os crimes de homicídio, eram de macho, porque um amarrava a camisa do outro e se esfaqueava até morrer. Eu acho que isso, inclusive, é uma alusão à violência, que é tudo que a gente é contra tudo que a gente preza hoje. Eu acho que a mulher, assim como o homem, tem capacidade de assumir qualquer cargo, de assumir qualquer função, e muito pelo contrário. Inclusive, Francisco, eu chego para você para lhe dizer, eu desafio qualquer homem que diga que tem a capacidade de fazer tão bem como a mulher faz, de sair para o trabalho e ao mesmo tempo estar pensando nos filhos em casa, de poder fazer dupla e tripla jornada, de poder conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, pensando no filho, pensando em ter a sua jornada de trabalho, seja ela, se for uma prefeita, pensando no município, mas pensando na educação do filho dentro de casa, pensando nos problemas do marido, pensando nos problemas da relação. A mulher tem todo esse sentimento, todo esse discernimento e consegue, mais do que qualquer homem, fazer todas as etapas. Eu costumo dizer a você que seria candidato, sim, almejava ser candidato a prefeito de Carpina. Não tive o êxito por causa da questão do partido, mas quem ganhou com isso foi Carpina. O que eu tinha melhor dentro de casa é o que eu estou apresentando a Carpina hoje, que é a minha esposa. Reta final, eu tenho a impressão que você vai fazer mais pela candidatura da Eduarda do que se fosse a sua. É uma impressão certa, errada? Francisco, fazer mais a gente faz porque é natural. Quando a gente ama as pessoas que a gente está buscando projetos por elas, a gente tende a buscar isso a mais mesmo. A gente tem que fazer a mais, assim como você faz por um filho, assim como você faz por um pai. Tudo que a gente ama, a pessoa que ama de verdade o outro, ele bota a pessoa sempre acima de você. Então a minha esposa, a minha família sempre vai estar acima de mim, sempre vão ser mais do que eu. Para eu poder me sentir completo, eu tenho que sair de casa sabendo que minha esposa está feliz, sabendo que meus filhos estão felizes, que a minha família está unida e que a gente vem para uma luta unido, juntos, e é isso que vai acontecer. Por mais que tentem desfazer a imagem minha, desfazer a imagem da minha esposa, que é assim que se trabalha em Carpina, a gente sabe que a política de Carpina é feita dessa forma, de forma suja. Isso não vai abalar, porque todo dia a gente sai de casa com Deus no coração e com a família unida, e é isso que a gente vai continuar fazendo. Não adianta tentar denegrir a imagem minha, da minha esposa, do meu filho, do meu pai, como vem se fazendo desde a eleição passada. A gente vai continuar unido e buscando e lutando pelos interesses da população. Hoje eu estou aqui no rádio, Eduarda está na rua andando, escutando quais são os problemas que a população está passando, para que a gente possa montar um plano de governo baseado no que a população precisa e não no que eu acho que tem que ser feito ou no que a Eduarda acha que tem que ser feito. A gente está andando, debatendo, dialogando, ouvindo as pessoas para que a gente possa fazer um plano de governo bom, um plano de governo que realmente Carpina precise e que possa utilizar dele. Em Carpina de 1928, o próximo prefeito de Carpina será o prefeito do centenário. E Carpina, ao longo da sua história, nunca teve uma prefeita mulher. Chegou a hora? Acho que chegou a hora, o sentimento que a gente vê na rua é esse, o que a gente sente, o que a gente vê nas pesquisas é esse crescimento, essa vontade. A gente fez pesquisa qualitativa, fez pesquisa quantitativa, e o que mostra o sentimento de Carpina é esse, é o sentimento de mudança, de pessoas que representem o novo, que busquem trazer e fazer diferente. Não, jamais vou ser eu, Francisco, que vou dizer a você que a história de Botafogo não foi uma grande história. Botafogo tem história que deveria ter, que é história até para livro. Porque o camarada que era pedreiro, que trabalhava na construção civil, a primeira eleição que foi candidato a prefeito, se elege como prefeito, se reelege, depois sai de um município menor para ir para um município maior, se elege lá também, faz o filho, se reelege, depois faz o filho deputado estadual, sai da prefeitura e se elege deputado estadual e depois volta para a prefeitura. Botafogo tem uma história linda, uma história de se gravar dentro de um livro. Assim como a gente... ou que tem que parar? Mas eu acho que os ciclos acabam e terminam no momento que um acontece e outro. Não é mais Botafogo o candidato. Ele não é o candidato. Botafogo tem uma história que foi uma história que realmente não se pode apagar essa história. Uma vez uma pessoa me entrevistou e disse: Gustavo, você vai apagar a história de Botafogo? Eu disse: jamais. Daqui a 100 anos ainda vai estar falando da história de Botafogo,
do que ele fez e da história, principalmente, não digo nem tanto como gestor, Francisco, mas da história de vida de uma pessoa que conseguiu galgar e buscar os resultados que ele precisava buscar. Isso foi isso que Botafogo fez. E eu acho que hoje o ciclo se fecha. Não é Botafogo candidato, e nesses últimos mandatos a gente sabe que, como a gente usa aí o dizer de Carpina merece mais, é porque eu acho que está faltando um pouco aí para o município. Tem coisas que estão sendo feitas bem num caminho, mas que precisa se melhorar em outros. Merece mais ou pode mais? Merece mais. Merece mais. Um abraço, Gustavo. Saúde, até a próxima. Valeu, um abraço.